Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos analisar o sérum de limpeza iluminador com vitamina C da marca Garnier. Esse produto, ele promete limpar a pele sem repuxar, demaquilar, ou seja, remover a maquiagem e hidratar e uniformizar o tom da pele. Mas será que esse sabonete chamado carinhosamente de Serum Net realmente consegue entregar bons resultados de clareamento, uniformização e hidratação juntamente com a limpeza desde o primeiro uso? Fica até o final comigo para descobrir, mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Então vamos começar aqui a nossa análise falando sobre os principais ativos, que são aqueles ativos que normalmente estão em maior destaque no rótulo do produto. Esse sabonete contém um único ativo em destaque, que é a vitamina C. Mas no caso aqui, eles utilizaram um derivado de vitamina C, que é o ascorbilglicosídeo. Dentre os derivados de vitamina C, esse aqui é um dos mais estáveis, onde ele vai ter uma conversão mais lenta em ácido ascórbico, que é a vitamina C pura, a forma da vitamina C pura. Isso quer dizer que, ao aplicar o ascorbilglicosídeo na pele, ele vai ter uma liberação mais gradativa e uma ação mais prolongada. Mas o que a vitamina C, no geral, pode proporcionar de benefícios para a nossa pele? Ele tem ação antioxidante, combatendo ali os radicais livres que estão ligados ao processo de envelhecimento e inflamação da pele. Ele tem ação clareadora, que vai ajudar a prevenir e atenuar manchas da pele. Além disso, ele também tem ação anti-aging, estimulando ali a síntese e a produção de colágeno. Esse foi um produto que teve um marketing muito forte, muito agressivo ali na internet, utilizando-se da imagem das influenciadoras de beleza. E quando você tem um produto assim que está na boca do povo, que viraliza muito nas redes sociais, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: será que ele vai realmente funcionar para a minha pele? Porque cada pele é uma pele. Primeiro que aquelas influenciadoras estão recebendo para falar sobre aquele produto. Elas estão fazendo a sua função de vender, te influenciar, te mostrar como que o produto funciona, como que você utiliza. Mas será que aquele produto que ela está falando realmente entrega todos os benefícios que ele promete? Porque uma coisa é você ler o marketing, ler a promessa do produto. Outra coisa é você entender a sua pele, entender as suas necessidades para saber se aquela promessa é o que você precisa. Se essas duas informações não casarem certinho, você não vai ter resultado com a sua rotina de skincare. Então, se você quer aprender a ter mais autonomia na hora de montar a sua rotina de skincare, de comprar um produto de skincare, eu sugiro que primeiro você acesse aqui o QR Code na tela e faça parte do meu curso Skincare Descomplicado, onde eu vou te ensinar a avaliar primeiro as necessidades da sua pele para que você consiga fazer compras mais assertivas. Mas agora vamos para a minha análise profissional. O que eu realmente acho sobre esse produto? Começando pelo seu ponto forte. Esse sabonete, ele tem um bom custo-benefício, porque um pouquinho dele rende bastante, ele faz bastante espuma. E de acordo com a própria marca, 100 gramas de produto rende em média 180 vezes. Isso quer dizer que se você lavar o seu rosto com esse sabonete 2 vezes ao dia, ele vai render 90 dias. Então é mais ou menos ali 3 meses de uso. E isso é ter um bom custo-benefício. Só que no meu ponto de vista, acaba aqui o seu ponto forte, tá? Daqui em diante a gente vai falar sobre os pontos de atenção. Primeiro ponto de atenção é que esse sabonete ele tem um sistema de limpeza que combina base sabonete, que a gente chama de saponificação, com tensoativos. E saponificação nada mais é do que uma reação química que a gente promove para transformar ácidos graxos em sabão, misturando esses ácidos graxos com uma base mais alcalina. E o resultado disso é que você vai ter um produto com pH mais alto, um pH aí de 9, 10, às vezes até 12. E qual é o problema de você utilizar esse produto que tenha um pH mais alto? É que naturalmente você vai alterar o pH da sua pele. A nossa pele, ela tem um pH que gira em torno de 5 e 5,5. Ou seja, ele é levemente mais ácido. E conforme você utiliza um produto que altera esse pH para mais ou para menos, você acaba alterando a barreira cutânea. Porque o pH é uma das coisas que vai garantir que, primeiro, você não vai ter ali uma esfoliação, uma descamação excessiva da sua pele. É o que vai garantir também que você tenha ali uma microbiota organizada, funcional. Porque toda vez que você altera o pH, você vai alterar a microbiota. E isso pode favorecer a proliferação de micro-organismo, como, por exemplo, a própria bactéria da acne. Por isso que é importante que sempre que você altera o pH, seja com sabonete, com hidratante, com ácido ou com procedimentos estéticos, você utilize algum produto para trazer esse pH para esse estado levemente mais ácido o mais rápido possível.
Já os tensoativos são agentes de limpeza que permite que a água se misture com o óleo, com a sujeira, a oleosidade ali, a gordura da sujeira. Isso facilita o enxágue. E aqui eles utilizaram dois tipos de tensoativos. O lauril sulfato de sódio, que a gente sabe que é o detergente mais utilizado e normalmente o mais agressivo que tem no cosmético e também no produto de limpeza em geral. E também o cocamidopropilbetaína, que esse sim é um tensoativo mais suave. Mas qual é o problema de você ter um sistema de limpeza que associa a saponificação com tensoativo? É que você vai ter um alto poder de limpeza. Esse é um sabonete que vai remover tanto a oleosidade excessiva produzida ali pela glândula sebácea, mas também os lipídios essenciais, que faz parte ali da barreira cutânea, que é o cimento da nossa pele, que vai unir uma célula na outra, que garante que você tem uma barreira protetora íntegra. Então, toda vez que você utiliza um sabonete mais agressivo, que tem alto poder de limpeza, você vai acabar comprometendo a sua barreira cutânea. Isso, consequentemente, pode levar a mais perda de água transepidermal, que é a perda de hidratação da pele para o meio ambiente, causando assim, por exemplo, um ressecamento, uma desidratação. Só que isso não é exclusividade desse sabonete, tá? Qualquer produto de limpeza que você utilizar na sua pele, ele vai alterar pouco ou muito a sua barreira cutânea. O que vai diferenciar o quanto ele pode danificar a sua barreira é a frequência de uso, é o tipo de sabonete, é o tipo de limpeza que ele vai promover. Então, o importante é que toda vez que você lavar a sua pele, independente do tipo de pele que você tem, é que você hidrate a sua pele. E esse hidratante, ele tem que devolver tanto a água quanto os lipídios, a oleosidade, para que você consiga reconstruir essa barreira cutânea o quanto antes. Segundo ponto de atenção é que ele contém fragrância. E eu já estou cansada de falar aqui nesse canal que fragrância é um dos componentes com maior potencial irritativo e alergênico que tem dentro de um produto cosmético. E por último é que esse é um produto de enxágue. Então, o potencial de tratamento, de benefício que a vitamina C pode proporcionar para a sua pele é extremamente limitada. Então, para mim, um sabonete com vitamina C que promete ali clareamento, ação anti-aging e tudo mais, é mais um apelo de marketing do que um benefício real para a sua pele. É muito melhor que você utilize um sérum com vitamina C do que um sabonete com vitamina C. Mas então, para quem que eu indicaria esse sabonete? Primeiro, é para quem tem uma pele oleosa real. Porque normalmente esse tipo de pele, onde você tem efetivamente uma produção exagerada de oleosidade, você tem uma pele mais resistente, uma pele que precisa dessa limpeza um pouco mais agressiva. Lembrando que você não pode deixar de hidratar sua pele depois, tá? Já quando você tem uma pele oleosa falsa, ou seja, você tem aquela oleosidade porque a sua pele está desidratada, você tem que tomar mais cuidado, porque essa limpeza maior pode acabar gerando mais desidratação e, consequentemente, gerando mais oleosidade por rebote. Agora, para quem tem uma pele mista, uma pele que já é seca, desidratada ou até mesmo sensibilizada, você tem que tomar cuidado para não acabar piorando ainda mais esse quadro por conta dessa lavagem em excesso, tá? E reforçando aqui de novo que sempre que você higienizar sua pele, você precisa hidratar, independente do tipo de pele que você tenha. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria bater um papo sobre marketing de cosmético com vocês. Esse produto aqui em específico, ele diz que tem uma proposta de ser um produto iluminador. Um produto que vai devolver esse vício, essa luminosidade para a nossa pele através do poder antioxidante e clareador da vitamina C. Só que o derivado de vitamina C presente nesse produto, que é o ascorbilglicosídeo, ele é o último ingrediente da lista de composição. Porque o que acontece em relação à lista de ingredientes de produto cosmético? Ele tem que vir do maior concentrado, do mais concentrado, para o menor. E quando você tem um produto que está ali numa concentração abaixo de 1%, ele pode vir ali numa ordem aleatória. Agora, o produto que está acima dessa concentração, ele tem que vir do maior por menor. E como a vitamina C desse produto está como o último ingrediente, eu fico me perguntando, será que ele tem realmente 10% de concentração? E o outro ponto aqui que eu também fiquei me questionando em relação ao marketing do produto é que no site ele diz assim, um tubo de limpeza potencializado com um frasco de sérum de vitamina C. Quem vê essa frase em negrito lá no site, imagina o quê? Que ele vai ter a mesma concentração que tem no sérum de vitamina C dentro do sabonete, certo? Pelo menos é isso que dá a entender. Só que aí vem ali o asterisco no final da frase. E quando você vai conferir o que quer dizer aquele asterisco, ele diz o seguinte,
concentração média equivalente de glicerina em um frasco de 30 ml de sérum anti-manchas com vitamina C da Garnier. Qual é o meu entendimento com essa afirmação da marca? É que a quantidade de glicerina é que está em equivalência do sérum para o sabonete, e não a quantidade de vitamina C. Ou seja, mais uma vez, eu me questiono, qual é a concentração de vitamina C real dentro do sabonete? Lembra que eu falei que, como ele é um produto de enxágue, o potencial real de tratamento de vitamina C é limitado? Imagina isso numa concentração mínima, menos do mínimo. Será que ele realmente vai ter ação clareadora, antioxidante, anti-aging da vitamina C? Será que ele realmente consegue proporcionar esse resultado real para a nossa pele? Então, assim, a jogada de marketing da Garnier em relação a esse produto, utilizando ali a rede social, os influenciadores de beleza, que tem ali uma credibilidade, gerando essa curiosidade antes mesmo do lançamento, foi genial, foi sensacional. Só que na prática, avaliando a formulação, avaliando um produto com a minha visão profissional, ele é só mais um sabonete. Então, se você viu algum conteúdo sobre esse sabonete, ficou curiosa para saber o que é esse negócio de sérum net, qual é a textura, tudo bem, vai fundo, desde que, claro, a sua pele suporte essa limpeza um pouco mais agressiva e que você tenha esse cuidado de hidratar a pele logo em seguida. Não vejo problema nenhum em você utilizar ele. Só não cria grandes expectativas de que ele vai fazer uma transformação, ele vai beneficiar incrivelmente a sua pele só porque ele contém vitamina C. Agora, se você já usou esse produto, deixa aqui nos comentários para mim o seu feedback. O que você achou? Qual foi o sensorial que ele te proporcionou? E se por acaso você tem alguma sugestão de produto pra gente fazer resenha, também deixa aqui nos comentários para mim. Agora, se você é aquela pessoa que fica comprando vários produtos aí que você vê na rede social e não consegue ter resultado nenhum com a sua pele, eu sugiro que você faça parte do meu curso Skincare Descomplicado. Lá no curso eu te ensino a avaliar as necessidades básicas da sua pele para que você consiga montar a sua própria rotina de skincare de forma simples, prática e eficaz. Então, se você quer aprender a cuidar melhor da sua pele, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link aqui na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.